Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 12 de novembro de 2012. Violência escolar, jovens e adolescentes assustados, professores angustiados. Qual a realidade em Uberlândia? Como está a situação nas escolas da cidade? O uso do celular aumenta em até 400% o risco de acidentes no trânsito. O principal perigo ao dirigir é fazer atividades que retirem as mãos do volante. Você sabia que o Brasil é referência mundial na destinação correta de embalagens vazias de agrotóxicos? O endividamento das famílias brasileiras com os bancos bateu um recorde neste semestre. 44% da renda dos últimos 12 meses estava comprometida com dívidas bancárias. Com o aumento da expectativa de vida, a profissão de cuidador de idoso tem crescido também. E tem também as notícias do esporte. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. O uso do celular aumenta em até 400% o risco de acidentes no trânsito. No Brasil, o ato implica numa multa de R$ 85,13 e soma 4 pontos na carteira de habilitação. O principal perigo ao dirigir é fazer atividades que retirem as mãos do volante. O celular é uma tecnologia que surgiu para facilitar a vida do homem, mas em alguns casos a utilização do aparelho pode trazer sérios prejuízos. O uso no trânsito é um exemplo disso. Fomos às ruas da cidade e em poucos minutos flagramos vários motoristas infratores. Uma pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde apontou que a combinação telefone e direção aumenta em 400% o risco de acidentes. Em Uberlândia, segundo dados da Polícia Militar, o número de infrações de pessoas utilizando o celular na direção lidera o número de notificações. No mês de julho deste ano foram registradas 204 infrações de condutores sem documento de licenciamento, 306 sem carteira de habilitação e 822 notificações por dirigir utilizando o celular. Tanto que hoje o maior número de auto-infrações de trânsito que nós aplicamos está referido ao uso do celular durante o deslocamento, a condução do veículo. E a gente orienta a população que ela tenha consciência disso para não utilizar mais, porque a pessoa, quando está usando o telefone durante a direção, ela perde o reflexo, ela perde a atenção, ela perde a concentração e ela pode causar acidentes. Falta conscientização dos motoristas. Que as pessoas também se conscientizarem que tem que, na hora de usar o celular, parar o veículo e usar realmente o celular de forma correta, esses acidentes vão diminuir bastante. Segundo este ortopedista, os acidentes de trânsito são responsáveis por grande parte das lesões múltiplas e a maioria dos atendimentos precisam ser feitos com urgência. Esses acidentes, eles pegam uma parcela da população que são os adultos jovens, que são esses adultos que fazem parte dessa população produtiva para o Brasil. É quem gera riqueza, é quem gera impostos, e esses adultos eles estão ficando cada vez mais debilitados porque os acidentes estão cada vez mais graves, principalmente que a velocidade está maior e a energia do trauma está cada vez maior também, produzindo mais lesões graves. A distração é um perigo constante. De acordo com estimativas da Organização Mundial de Saúde, mais de 1 milhão de pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito. De cada 10 motoristas que sofreram acidentes, 1/4 deles tem relação com o uso de celular, seja fazendo ligações, seja olhando mensagens, seja fazendo descagem. Então, não é só falar no telefone que faz mal, é o uso em si do aparelho celular. Uma das maiores preocupações dos últimos tempos é a violência nas escolas. Jovens e adolescentes assustados e professores angustiados e com medo. Qual a realidade aqui em Uberlândia? Como está a situação das nossas escolas? Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o promotor Jadir Siqueira, que é promotor da Justiça de Infância e Juventude. Promotor, muito obrigado mais uma vez pela presença. Tinha um tempinho que o senhor já não vinha aqui, agora para falar de um assunto que infelizmente é uma triste notícia, né? É algo que acontece no Brasil inteiro e não é diferente aqui em Uberlândia. Violência escolar. A situação é complicada, doutor Jadir. Boa noite. Boa noite, Kelson. Realmente a situação é complicada. Nós não temos em Uberlândia índices confiáveis, tanto da qualidade como da quantidade da violência. O certo é que ela existe, ela não pode ser subestimada, ela nem pode ser colocada num patamar excessivo. Nós precisamos medir a qualidade da violência e me parece que o livro que eu acabei de lançar
com o título de violência escolar, ele serve de um roteiro seguro para que a gente possa avaliar a qualidade de nossas escolas. Ou seja, então, me parece que a primeira pergunta que se deve fazer quando se vai matricular uma criança ou um adolescente na escola é exatamente perguntar para o diretor, para a diretora, qual é o programa, qual a política adotada para conter a violência escolar. Essa violência ela vai do homicídio até a distribuição de pequenas quantidades de drogas, passa também pela indisciplina e muitas vezes coloca criança e adolescente como em situação de risco, ou seja, crianças que precisam de proteção do poder público, da sociedade, da família e do Estado. De outro lado, nós temos também o adolescente que pratica o ato infracional grave e que merece sanção. O que nós não podemos, na verdade, e isso tem acontecido com uma certa frequência, é confundir os institutos. Algumas condutas são próprias do direito e devem ser tratadas pelo direito com o maior rigor possível. Outras condutas são próprias da educação e aí devem ficar no plano da educação. Por exemplo, a indisciplina de determinado aluno numa sala de aula, com o professor, no recreio, é um assunto da escola. Agora, quando esse mesmo aluno pratica, por exemplo, dá chutes em um colega, dá uma facada, dá um tiro, vende drogas, aí esse tema interessa à justiça, interessa ao Poder Judiciário. Então o livro ele procura compatibilizar, dizer o que é da educação e o que é do direito, na perspectiva de que as duas instâncias elas devem agir de forma combinada, porque se as ações de proteção da educação forem suficientes e as ações da justiça forem exageradas, nós criaremos um sistema inadequado. Da mesma forma, o inverso. Então, é importante que a família, a sociedade e o Estado, e principalmente os pais e professores, discutam essa temática no âmbito das escolas. E como que está a situação em Uberlândia? A violência também é que tem aumentado? Eu até vou fazer um parênteses aqui, porque outro dia um priminho meu, um adolescente, me contou que estava proibido de ir na aula na próxima semana. Eu perguntei por quê? Vai ter feriado? A escola vai parar? Não, porque ameaçaram... teve uma ameaça na escola de pessoas que chegariam de moto dando tiro para todo lado. Então os meninos estavam com medo. Isso é verdade, doutor? Sim, é verdade. Esse não é um tema comum a todas as escolas, mas em algumas escolas nós percebemos um pico maior de violência. E essa violência muitas vezes chega a sermos obrigados a fechar as escolas por conta da marginalidade. Eu defendi no meu livro que a participação da família e do poder público na escola fatalmente afasta a violência. Então é muito importante lembrar que os pais presentes nas salas de aula, nas escolas, junto com os professores, participando de uma forma muito didática, objetiva, em comum acordo, isso vai reduzir esses índices. Então, nesse ponto, esse exemplo que você tocou, é o caso típico da polícia militar, da polícia civil, do Ministério Público, do Poder Judiciário intervir, ou seja, nós precisamos estar atentos a essa dinâmica e, sobretudo, garantir a proteção dos professores. Os professores não podem jamais se acovardar ou ter medo de dar aula. Eles precisam saber que existe uma estrutura por trás que lhes dá essa garantia. E, nesse sentido, o Poder Judiciário, o Ministério Público, as polícias estão prontas e preparadas para dar esse suporte, basta que, portanto, eles sejam convocados para agir. A gente espera que isso aconteça, que a polícia, o Poder Judiciário e o próprio governo faça o que é devido, porque isso não pode acontecer, né? É até contraditório. A educação tira a violência, mas a violência também está tirando a educação, infelizmente. Doutor Jadir, só para terminar, nosso tempo acabou, mas eu gostaria de saber o seguinte, como que as pessoas fazem para adquirir, para ter esse livro, para ler esse livro que o senhor lançou, Violência Escolar? É um livro com aproximadamente 400 páginas, um pouco do que o doutor Jadir falou, mas aqui tem muito mais detalhadamente todas as colocações. Como é que as pessoas fazem, doutor? Sim, esse livro pode ser encontrado nas livrarias aqui da cidade, nas bibliotecas e principalmente pela internet. Hoje o acesso é muito fácil para comprar. Tá certo. Doutor Jadir, volte mais vezes para nos dar entrevistas e falar de assuntos tão importantes para a nossa sociedade. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, boa noite. E agora a previsão do tempo para esta terça-feira. Existe a possibilidade de chuvas fortes nas regiões do Triângulo Mineiro. Em Uberlândia o tempo amanhece parcialmente nublado. À tarde e à noite a chuva pode acontecer a qualquer momento. Veja como fica a previsão para outras cidades vizinhas. Em Perdizes, tempo frio pela manhã. Há possibilidade de chuva a qualquer momento, mínima de 19 e máxima de 28 graus.
A terça-feira em Delta é de céu parcialmente nublado, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 19 graus. Em Romaria, céu coberto de nuvens pela manhã, possíveis pancadas de chuva a qualquer hora. A mínima é de 20 e a máxima não deve passar dos 26 graus. Durante o dia, a terça-feira em Araporã será ensolarada. Há previsão de chuva à tarde e à noite, mínima de 23 e máxima de 30 graus. E depois do intervalo, os brasileiros batem recorde de endividamento com os bancos. E uma economista fala para a gente sobre este assunto. A gente volta em instantes. Propor e ajustar modelos estatísticos visando a tomada de decisão e a definição de estratégia a serem seguidas. Estas, entre outras, são as tarefas do profissional de estatística. Com o mercado em expansão, o estatístico pode desempenhar funções em indústrias, empresas de tecnologia, hospitais e no mercado financeiro. Venha para a UFO, venha para a estatística. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, um reconhecimento que todo filho espera. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de mestrado acadêmico em Teoria Literária, ministrado pelo Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia, que terá início no primeiro semestre de 2013. São 38 vagas para o curso de mestrado e 19 para aluno especial. Poderão se inscrever apenas aqueles que possuem graduação plena em letras e em cursos de áreas afins, sendo que nesse caso será necessário apresentar uma justificativa da solicitação de inscrição. Os interessados deverão entregar toda a documentação exigida no Bloco G, Sala 250, Campus Santa Mônica. As inscrições se encerram no dia 21 de novembro de 2012. Para mais informações, 34-3239-4539. Você sabia que o Brasil é referência mundial na destinação correta de embalagens vazias de agrotóxicos? O recolhimento de frascos e tonéis é obrigatório. Produtores rurais e fabricantes são fiscalizados, tudo para garantir que resíduos dos produtos tóxicos não contaminem o meio ambiente. Na safra 2010-2011, o país comercializou mais de 1 bilhão de litros de agrotóxicos. O consumo no Brasil representa uma fatia de cerca de 20% do consumo mundial. Mas será para onde vai tanta embalagem vazia de agrotóxico? Uma lei federal em vigor desde 2002 estabelece a destinação correta da embalagem. É o sistema Campo Limpo, formado por agricultores e fabricantes, representados pelo Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. O Campo Limpo é retirar do meio ambiente e das propriedades rurais aqueles passíveis ambientais que seriam as embalagens vazias de agrotóxicos. A entrega das embalagens de agrotóxico é obrigatória. O que não é reaproveitado é incinerado, mas muitos desses recipientes são reciclados. Nos últimos 10 anos, mais de 200 toneladas de caixas, pacotes e frascos de defensivos agrícolas voltaram a ser usados. Antes, essas embalagens eram queimadas ou enterradas pelos produtores, procedimento que causa sérios prejuízos. Primeiro, ele deve sentir a necessidade, né, da devolução dessas embalagens, porque existem ainda muitas embalagens vazias antigas e que normalmente o posto de recebimento ou o estabelecimento comercial não recebem, porque não tem uma origem comprovada por nota fiscal. A legislação federal que determina a destinação correta das embalagens prevê também uma série de outras medidas. Uma delas é que os estabelecimentos comerciais recebam esses recipientes vazios e disponibilizem um local de armazenamento, como é o caso desta aqui, onde as embalagens são armazenadas nesse cômodo. Na porta, os avisos de segurança. O produtor já vem na loja com a embalagem vazia e a nota fiscal nela junto à receita agronômica que a gente gera na venda.
Na propriedade rural de Sr. Paulo, tanto os agrotóxicos quanto as embalagens vazias são armazenadas em local próprio, de acordo com a legislação. Aqui são utilizadas cerca de 100 embalagens de defensivos agrícolas por ano. Olha, a importância para mim, nem tanto para mim, mas para todos, porque declara a contaminação do meio ambiente, que todos têm a obrigação de cuidar. Portanto, essas devoluções, você disse aí 4, 5 anos, antes eu já fazia. Porém, das 4, 5 anos, que eu não me lembro exato, o Certifica Minas, que passou a acompanhar, e também pela Emater, que nos acompanha orientando, é que nós passamos a fazer a coisa mais correta. Só no primeiro semestre deste ano, o Estado registrou um aumento de 18% no recolhimento dessas embalagens. Para fazer a devolução, a embalagem precisa antes passar por um procedimento de limpeza. A recomendação nossa, que a gente faz em todos os casos, é a tríplice lavagem. A cara tem que lavar ela 3 vezes e nisso tem que envasar ela no fundo, para evitar resíduo da embalagem, né? Não seguir o que recomenda a legislação, como o produtor que não faz a devolução e o estabelecimento que não recolhe a embalagem, podem sofrer sanções penais. O produtor pode ser infracionado com relação à legislação de agrotóxico e também com relação à legislação de crime ambiental. O endividamento das famílias brasileiras com os bancos bateu um recorde neste semestre. 44% da renda dos últimos 12 meses estava comprometida com dívidas bancárias. Pois é, para falar sobre este assunto eu converso agora com a Helenice Sarno, que é mestranda em economia aqui da UFA. Helenice, muito obrigado pela presença, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber o seguinte, é um recorde infelizmente triste para a nossa economia, para a economia principal, a economia pessoal mesmo, porque as pessoas estão gastando demais e vira aquela bola de neve, entram em dívidas bancárias. Como é que está essa situação? Explica esse número assustado para a gente. Bom, esse número é tido como parte da renda que está comprometida já com dívidas, que deve ser paga. Bom, a expansão do crédito foi o principal que ocasionou isso. Ele é importante para a economia, porque o país cresce agora em função disso. O desenvolvimento, a partir do crédito que é mantido, que é gerado, que é utilizado, tem o consumo, que é variável fundamental para o crescimento do país, que impulsiona a geração de emprego, tudo. Porém, se é excessivo, vem aquele grande problema. A crise recente é um sinal disso, que foi gerada por conta desse consumo excessivo que não foi controlado. E hoje em dia você vê o IPEA, tudo, não tem como medir esse endividamento propriamente do que ele está sendo ocasionado, como que ele é, qual que é o perfil real desse endividamento familiar. Pois é, mas como fazer para se livrar destas dívidas? Porque, na verdade, existem 2 vilões principais nos bancos, que são o cheque especial e também o chamado a bola de neve, que causa o cartão de crédito, Helenice. Exatamente. Bom, todo mundo sabe que é o tal do planejamento. Então não pensa, mas planejamento é muito difícil, como fazer isso? Tem uma regra básica que é separar em supérfluos e não supérfluos. Tem que virar rotina isso. A pessoa pega o Excel lá, joga lá, meus gastos, tal mês, e vai lançando, como supérfluo e como não. E por trás de um planejamento, sempre tem que ter o objetivo. Seu objetivo é uma casa própria, seu objetivo é o carro, seu objetivo é o quê? E não pode simplesmente virar e falar assim, chegou um cartão de crédito, conseguiu um limite pré-aprovado, 5 mil, tô bem. Não, pode disso. Na verdade, não está bem coisa nenhuma, né? Você está entrando numa fria. Quanto mais limite você tem, quanto mais, pior. Se você não tem aquela renda necessária para isso, é melhor fugir. Vai atrás de instituições financeiras, do próprio banco, procura taxas já pré-determinadas. Os juros é o causador desse endividamento excessivo, que as pessoas não pensam nele. E os juros do cartão de crédito chega a 200% ao ano. É um absurdo. É um absurdo. Enquanto você pode fazer financiamentos de 12%, 30%, dependendo do que você vai fazer, numa instituição financeira, num banco, ir lá, negociar, ver. Atrás do planejamento tem que ver qual o objetivo que você quer. Então, se for a casa própria, vai atrás das menores taxas, se for o carro também. E se você quer uma coisa, tem que deixar de outras. Deixe os gastos supérfluos atrás do seu objetivo. Só para terminar rapidinho, me explica esse número de 44%. Isso significa
que o brasileiro está um pouco mal informado, porque às vezes ele pode fazer isso que você falou, pegar, negociar com bancos, pegar outros empréstimos em financeiras para pagar dívidas bancárias com juros maiores, e às vezes ele não faz isso por falta de informação. Exatamente. E tem um parâmetro nacional, mundial, na verdade, que é 30%. A dívida familiar de um indivíduo não pode exceder a 30% da sua renda para manter ali no patamar extremo. O problema é que muita gente não faz essas contas, infelizmente. Helenice, muito obrigado pela participação. Infelizmente o tempo acabou, mas você vai voltar mais vezes para nos dar dicas aqui, viu? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. E daqui a pouco, uma profissão que cresce a cada dia são os cuidadores de idosos e os destaques do esporte. A gente volta em instantes. O Plano Viver Sem Limite do Governo Federal oferece 150 mil vagas para pessoas com deficiência em cursos do Pronatec. Inscreva-se pela internet ou procure um posto do Cine ou do CRAS. Verdade, eles te orientam direitinho. Viver Sem Limite, Governo Federal. Reconhecido pela excelência no ensino e pelo corpo docente altamente qualificado, o curso de Engenharia Mecatrônica da UFO prepara profissionais para atuar no desenvolvimento de novas tecnologias, como processos industriais de automatização de máquinas e robôs industriais. O engenheiro mecatrônico tem papel fundamental na modernização de grandes empresas, tornando a produção mais rápida e eficaz. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Faça mecatrônica na UFO. Ela tem os olhos da mãe. Ela tem o gênio do pai. Ela tem uma risada gostosa. Ela tem equilíbrio, mas nem tanto. Ela tem paixão por suco de uva. Ela tem a vida toda pela frente. Ou melhor, tinha. Todos os dias no Brasil, mais de 5 crianças morrem no trânsito. Dirija com consciência ou leve uma dor para o resto da vida. Parada, um pacto pela vida. A Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia está com inscrições abertas para o curso Manejo de Pastagem, que será realizado na Fazenda Capim Branco, Fazenda Experimental da UFO, no dia 22 de novembro. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de novembro na empresa júnior do curso de Medicina Veterinária da UFO, a Conavet, Consultoria e Assistência Veterinária. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3218-2484. E como hoje é segunda-feira, é dia de saber quais os destaques do esporte no nosso TVU Notícias e os detalhes com ela, Amanda Barbosa. Olá, boa noite. O TVU Esporte de hoje está recheado de títulos. Na última sexta, a equipe de basquete uberlandense venceu o Minas pelo placar de 86-75, fechou a série melhor de 3 em 2-0 e sagrou-se mais uma vez campeão do Mineiro. Diante de um ginásio lotado, Hélio Rubens e equipe comemoraram o 12º título do estadual e 3º consecutivo. E todas as 12 conquistas sobre o rival de Belo Horizonte, o Minas. Os comandados de Hélio descansaram hoje e voltam aos treinos amanhã pela manhã, já focado no início do NBB. Parabéns ao Hélio e a toda a equipe e boa sorte na sequência da temporada. E o Brasileirão também já tem um campeão. Com 3 rodadas de antecedência, o Fluminense ergueu o caneco do maior campeonato nacional. O tricolor carioca venceu ontem o Palmeiras por 3-2 e comemorou o tetra. E enquanto o Flu comemora, os times mineiros continuam na luta. O Galo foi a São Januário enfrentar o Vasco e só a vitória interessava, mas teve que se contentar com o empate em 1-1 com o time carioca. O Galo abriu o marcador, Escudeiro recebeu a bola e sofreu pênalti. Na cobrança, Ronaldinho Gaúcho converteu. 1-0 Atlético Mineiro. O Vasco reagiu e após cruzamento de Felipe, Alexandro deixou tudo igual no São Januário. O empate custou ao Galo a 2ª posição da tabela, agora ocupada pelo Grêmio, que venceu ontem o São Paulo por 2-1. O Atlético é 3º colocado com 65 pontos. Já o Cruzeiro fez o dever de casa, venceu o Bahia de virada por 3-1. O tricolor baiano abriu o placar. Após cobrança de escanteio, Fael recebeu livre e marcou. O empate veio na mesma moeda. Após cobrança de escanteio, Anselmo Ramon escorou para Martinútil, que deixou tudo igual. E foi o argentino quem virou o jogo. Mais uma vez, com assistência de Anselmo Ramon, Martinútil ampliou para o Cruzeiro, 2-1.
O William Negrão fechou a conta para a Raposa com um lindo toque de cobertura. O Cruzeiro ocupa agora a 10ª posição com 46 pontos. E nessa semana tem Verdão em campo. Quarta-feira, véspera de feriado, o Uberlândia Esporte recebe no estádio Parque do Sabiá o Boa Esporte. A partida válida pela Taça Minas Gerais está marcada para as 8 da noite. O TVU Esporte fica por aqui. Kelson. Muito obrigado, Amanda, pelas informações. Tem mais TVU Esportes na próxima quinta-feira. Com o aumento da expectativa de vida, a profissão de cuidador de idoso tem crescido também. E para garantir os direitos e deveres destes profissionais, a atividade deve ser regulamentada por uma lei federal. É com uma atenção especial que esta cuidadora de idosos lida diariamente com moradores desta casa de repouso. Os passos ficaram lentos e exigem paciência de quem convive com a terceira idade. Funções desempenhadas por pessoas que precisam passar por um treinamento. Não é qualquer pessoa que serve para cuidar de um idoso, porque a pessoa ela tem que ter uma sensibilidade acima da média, vamos dizer assim. As pessoas idosas, elas precisam ser entendidas. Muitas vezes elas não conseguem expressar o que elas estão precisando. Às vezes a gente precisa perceber por uma atitude, por um olhar, por um gesto, a necessidade que a pessoa tem. Segundo o IBGE, entre 1960 e 2010, a expectativa de vida do brasileiro aumentou 25 anos de idade e passou de 48 para 73 anos. Por isso, o mercado exige cada vez mais a qualificação de pessoas para cuidar da terceira idade. A profissão cuidar de idosos ainda não é regulamentada por lei federal, mas um projeto já foi aprovado no Senado e agora aguarda a avaliação da Câmara dos Deputados. Após o projeto, a aprovação do projeto, a pessoa, para poder exercer a função, terá que ter maior de 18 anos de idade, terá que ser maior de 18 anos de idade, ter concluído o ensino fundamental e ter também feito o curso de capacitação. Além de ter garantidos os direitos trabalhistas e um salário melhor, para esta cuidadora, o importante é o reconhecimento do profissional. Com o cuidador, ele é especificamente treinado para trabalhar justamente com o idoso, em casas, em instituições e às vezes trabalhar dentro da própria casa do idoso. Então, eu acho interessante porque já é um profissional especificamente trabalhado para vir nos ajudar. Este centro de aprendizagem oferece cursos gratuitos para a formação de cuidadores de idosos. Segundo a supervisora, a procura pela especialização aumentou. A questão do envelhecimento, os aspectos psicológicos, a questão das doenças relativas à velhice, né, que é diferente normalmente das outras doenças das pessoas mais jovens. Vem falando sobre os cuidados necessários para com essas pessoas. Então, é um trabalho desenvolvido de realmente da pessoa saber lidar e assistir melhor os idosos, né, durante esse período que eles estão cuidando deles. E o nosso TVU Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã, terça-feira, às 6h30 da noite, tem mais informação com qualidade para você. E é claro que toda a nossa equipe espera pela sua audiência. Uma ótima noite a todos, a gente se vê amanhã.